Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos caríssimos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que vieste chamar-nos à conversão e à santidade. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, que nos saciais com a vossa palavra. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Senhor, que nos convidais a seguir os vossos passos. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que escolhestes São João Batista de La Salle para formar os jovens na vida cristã, suscitai na vossa Igreja educadores e mestres que se consagrem inteiramente à formação humana e cristã da juventude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, morava em Babilônia um homem chamado Joaquim. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, muito bela e temente ao Senhor. Os seus pais eram justos e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um jardim contíguo à sua casa. Os judeus reuniram-se com ele frequentemente, porque era o mais ilustre de todos eles. Naquele ano, tinham designado como juízes 2 anciãos do povo, daqueles que o Senhor denunciara dizendo: de Babilônia veio a iniquidade de velhos que passavam por dirigentes do povo. Estes 2 frequentavam a casa de Joaquim, e a eles recorriam todos os que tinham alguma questão de justiça. Quando ao meio-dia
o povo se retirava, Susana vinha passear para o jardim do seu marido. Os dois velhos observavam-na todos os dias, quando entrava no jardim para passear, e apaixonaram-se por ela. Perverteram a sua mente e desviaram os seus olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembrarem dos seus justos juízes. Estando eles à espera de ocasião favorável, um dia Susana veio como de costume, acompanhada somente de duas meninas. E como estava calor, quis tomar banho no jardim. Não se encontrava ali ninguém, senão os dois velhos, escondidos a espreitá-la. Susana disse às meninas: trazei-me óleo e ungüentos e fechai as portas do jardim, para eu tomar banho. E logo que elas saíram, os dois velhos levantaram-se, correram para junto de Susana e disseram-lhe: as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê e nós estamos apaixonados por ti. Dá-nos o teu consentimento e entrega-te a nós. Senão, acusar-te-íamos, dizendo que estava contigo um jovem e por isso mandaste embora as meninas. Então Susana gemeu e exclamou: estou cercada por todos os lados. Se praticar semelhante coisa, espera-me a morte. Se a não praticar, não poderei fugir às vossas mãos. Mas prefiro cair nas vossas mãos sem ter feito nada, a pecar na presença do Senhor. Então Susana gritou com voz forte, mas os dois velhos gritaram também com ela, e um deles correu a abrir as portas do jardim. Logo que as pessoas da casa ouviram estes gritos no jardim, precipitaram-se pela porta do lado para verem o que tinha acontecido. Quando os velhos contaram a sua versão, os servos coraram de vergonha, pois nunca se tinha dito de Susana semelhante coisa. No dia seguinte, quando o povo se reunia em casa de Joaquim, marido de Susana, vieram os dois velhos cheios de rancor contra ela, pretendendo condená-la à morte. E disseram diante do povo: mandai chamar Susana, filha de Alcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la e ela veio com os pais, os filhos e todos os parentes. Os seus familiares choravam, assim como todos os que haviam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, a soluçar, ergueu os olhos ao céu, porque o seu coração confiava no Senhor. Os velhos disseram: enquanto passeávamos sós pelo jardim, entrou ela com duas servas, fechou as portas do jardim e mandou embora as servas. Veio então ter com ela um jovem que estava escondido e deitou-se com ela. Nós, que estávamos a um canto do jardim, ao ver aquela maldade, corremos sobre eles. Embora os tivéssemos visto juntos, não pudemos agarrar o jovem, porque era mais forte do que nós, e abrindo a porta, pôs-se em fuga. A ela, porém, apanhámo-la e perguntámos-lhe:
quem era o jovem, mas ela não nos quis dizer. Somos testemunhas do facto. A Assembleia deu-lhes crédito por serem anciãos do povo e juízes e condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: Deus eterno, que sabeis o que é secreto e conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho e eu vou morrer sem ter feito nada do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levavam para ser executada, Deus despertou o Espírito Santo num rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: Eu sou inocente da morte desta mulher. Todo o povo se voltou para ele e perguntou: Que palavras são essas que acabas de dizer? Daniel, de pé, no meio deles, respondeu: Sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que sem julgamento nem conhecimento claro dos factos, condenais uma filha de Israel. Voltai ao tribunal, porque estes dois homens levantaram contra ela um falso testemunho. O povo regressou a toda a pressa e os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-te no meio de nós e expõe-nos o teu pensamento, pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhes: Separai-os um do outro e eu os julgarei. Quando se separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Envelheceste na prática do mal, mas agora aparecem os pecados que outrora cometeste, quando lavravas sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. Apesar de o Senhor dizer: Não dareis a morte ao inocente e ao justo. Pois bem, se viste esta mulher, debaixo de que árvore descobriste os dois juntos? Ele respondeu: Debaixo de um lentisco. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus recebeu a sentença para te rachar ao meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe: Raça de Canaã e não de Judá, a beleza seduziu-te e o desejo perverter-te o coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, entregavam-se a vós. Pois bem, diz-me então, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de um carvalho. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus está à tua espera, com a espada na mão, para te cortar ao meio. Assim acabará convosco. Toda a Assembleia clamou
em alta voz, bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam nele. Levantaram-se então contra os dois velhos, porque Daniel os tinha convencido do falso testemunho pela sua própria boca, para cumprirem a lei de Moisés. Aplicaram-lhes a mesma pena que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo e executaram-nos. E foi salva, naquele dia, uma vida inocente. Palavra do Senhor. Nada temo, porque vós estáis comigo. Ainda que passe por valas tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ainda que passe por valas tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por valas tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. Ainda que passe por valas tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo.
Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que se converta e viva. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe então os fariseus: Tu dás testemunho de ti próprio, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu-lhes: Embora eu dê testemunho de mim próprio, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais pelas aparências, mas eu não julgo ninguém. E se julgar, o meu juízo é verdadeiro, porque não estou só. Estou eu e o Pai que me enviou. Está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim próprio, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram-lhe então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse estas palavras quando ensinava no templo, junto à sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque ainda não chegara a sua hora. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, à medida que nos aproximamos dos dias decisivos da obra da salvação, da paixão de Jesus, ele, pregando no templo, torna-se cada vez mais claro, apesar de, para os judeus, ser cada vez mais misterioso. Mas ele quer clarificar as coisas, quer dizer verdadeiramente que ele está enviado por Deus Pai e ele vai realizar a obra da salvação. Ele é o Messias prometido desde o início do mundo para a salvação da humanidade. E a aliança que Deus fez com o povo de Israel para preparar a vinda do Messias foi pervertida pelos interesses egoístas dos doutores da lei, pelos interesses egoístas dos chefes e dos líderes do povo. Jesus disse: Está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus manifesta assim que, de facto, os chefes do povo de Israel perverteram a aliança. E vemos essa prova da perversão na primeira leitura que escutávamos. Uma leitura longa para nos mostrar, de facto, a perversão que pode acontecer no coração daqueles que julgam que, por serem quem são, podem fazer o que querem. E tantas foram as vezes em que a história nos fala, de facto, de que os poderosos puderam fazer
as maiores desgraças, os maiores males, precisamente porque as pessoas confiavam neles, tinham medo deles. Mas há um que não tem medo. Vemos na primeira leitura que este jovem Daniel sabe reconhecer a perversão do poder, a corrupção do poder, e ajuda o povo a salvar esta mulher que era acusada injustamente. Jesus Cristo também veio para ajudar o povo a encontrar a salvação, a libertarem-se do jugo, não de Deus, não da verdadeira aliança, mas do jugo que tinha sido a corrupção dos poderosos, daqueles que tinham a responsabilidade de guiar o povo, de o conduzir à verdadeira vida e que foram manipulando a lei em seu próprio benefício. E este, de facto, é o perigo que encontramos muitas vezes. O poder corrompe. Se não for vivido com o sentido de exigência e de humildade, de que Deus está acima de todos nós, de que Deus é que deve conduzir a nossa vida. Devemos procurar sempre estar atentos e, sobretudo, ter um critério que é muito simples. Sempre que alguma decisão levar alguém a ser maltratado, a ser violentado, a ser humilhado, explorado, não é boa. Decisões que conduzam ao mal de alguém não são boas. Porque o Senhor quer a salvação de todos e está disponível para perdoar a todos, para se reconciliar com todos e para levantar todos aqueles que caem. Esse é o desafio que nós, como cristãos, também somos chamados a fazer. Ao prepararmos a nossa Quaresma, a nossa Páscoa, ao reconhecermos o nosso pecado e pedirmos perdão a Deus, ao confiarmos que Deus, com a sua graça, nos conduz à conversão e nos faz ser santos, temos também de ter esta consciência em relação aos outros, que também fazem caminho de conversão. Podem encontrar dificuldades, porque se calhar ainda não conhecem a Deus, ou não lhes foi comunicado esta alegria de encontrar a salvação. E por isso não os podemos pôr à margem, porque não são dos nossos. Não os podemos condenar, porque são pecadores. Mas devemos dar-lhe a mão e levantá-los e ajudá-los a fazer caminho, a dizer-lhes que é possível um outro caminho, que é possível a salvação e a verdadeira felicidade, e tentar dar-lhe a mão e ajudá-los, dignificá-los, valorizá-los e assim construir um mundo novo, este mundo que Deus quer, no qual não há oprimidos nem opressores, no qual não há poderosos e escravos, mas no qual todos têm a consciência de que têm uma missão a cumprir, seja ela qual for, e que têm de se unir, de juntar as forças, de construir comunhão, comunidade, para vencermos as dificuldades, os obstáculos e para podermos construir o reino de Deus aqui na terra. Irmãos e irmãs, Susana, inocente mas acusada, e a mulher adúltera, pecadora mas perdoada, são imagem da Igreja santa e penitente. Oremos a Cristo, sua cabeça e Salvador, e digamos: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelo Santo Padre Francisco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado.
Oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis cristãos que se acusam dos seus pecados, pelos ministros que os acolhem e lhes perdoam, e por todos os que procuram não pecar mais, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelas instâncias legislativas que preparam as leis, pelos juízes que as aplicam com justiça e clemência, e pelas vítimas inocentes que são condenadas, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelas mulheres, a quem os homens tratam sem respeito, por aquelas que a sociedade abandona à sua sorte, e pelas instituições e pessoas que as socorrem, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Por todos aqueles que, à semelhança de Jesus, não se limitam a condenar ou absolver, mas são capazes de mudar os corações, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Por esta Assembleia que escuta Deus e lhe responde, pelos que imitam os gestos e as palavras de Jesus, e pelos que, como Ele, não julgam ninguém, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, nos iluminais com a vossa palavra, alimentai-nos com o pão da vossa mesa. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação da Santa Igreja, na comemoração do vosso santo João Batista de La Salle, e pela participação nestes mistérios, fazei que demos da nossa vida testemunho da vossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa salvação bendizer o vosso nome no nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, mestre e exemplo da humanidade reconciliada no vosso amor. Vós abris à Igreja o caminho de um novo êxodo através do deserto quaresmal, para que aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu
misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezarás, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores.
Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que esta refeição sagrada nos fortaleça, para manifestarmos nos sentimentos e nas obras, a exemplo dos vossos santos, a caridade fraterna e a luz da verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E neste ano jubilar que estamos a viver, voltamos-nos para a Virgem Maria e fazemos a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que te conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Ditosa Virgem sois vós, Maria, de cujo seio Cristo nasceu. Sois a nascente da eterna graça, sois a formosa porta do céu. Ave Maria, Mãe da Esperança, cheia de graça. Ave Maria, Ave Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Livrai de todo o pecado, Senhor, este povo suplicante, de modo que, vivendo santamente, seja salvo de toda a adversidade. Por Cristo nosso Senhor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.